Salut tout le monde! Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a minha jornada para se tornar uma poliglota. Eu vou fazer uma linha do tempo, desde quando eu comecei a estudar o meu inglês até hoje, enquanto eu estou aperfeiçoando o meu italiano. Meu estudo de inglês, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu demorei 8 anos, então foi um percurso bem longo e principalmente dentro de escolas de idioma. Como eu era bem nova, não tinha como eu saber como estudar sozinha, como aprender novos métodos, mas eu sabia que algo me incomodava. Era muita gramática, eu não praticava realmente e eu era muito ansiosa. Eu queria ficar o tempo todo falando, entendendo, tentando compreender as coisas. E o que me ajudou a melhorar no meu inglês desde pequena foi ouvindo meu irmão jogando videogame, foi vendo muitos filmes com legenda, então eu via muitos filmes com a família, eu gostava de entender o que eles estavam falando no idioma original. Eu também gostava muito de ler, entender as músicas também, o que elas estavam falando, pegava a tradução, tentava entender, tentava traduzir. E assim foi que eu comecei a desenvolver o meu lado mais de conversar, de conseguir compreender o que estava sendo falado em inglês. Hoje já tenho um certificado de proficiência, já dou aula de inglês, graças a Deus posso dizer que eu sou fluente no inglês. Porém, foram muitos anos de caminhada que poderiam com certeza serem reduzidos de maneira absurda se eu tivesse descobrido esses métodos desde pequeno. O meu espanhol eu comecei a aprender ele na escola, então eu estudava bastante gramática também, decorei muita conjugação de verbo e eu gosto muito de falar esse idioma, é um idioma que eu gosto, tem um carinho, não sei, é legal falar rápido, tentar entender o que eles falam. E foi meu segundo idioma, então eu comecei a praticar, tanto que numa viagem eu até conheci um uruguaio que hoje somos amigos, mesmo em países diferentes. E é muito legal isso, porque a gente começa a conhecer uma cultura nova, a gente começa a melhorar o nosso espanhol, melhorei muito, compreensão, vocabulário, confiança para falar em espanhol, porque às vezes a gente acha que é simples, porque é muito parecido com o português, mas se engana quem fala isso, porque quanto mais próximo do nosso idioma, mais difícil é pra gente aprender. E isso se vem dessa vontade da gente jogar, da gente tentar traduzir o idioma que a gente tá tentando aprender. E esse é um dos erros principais na hora de estudar um idioma. É realmente, você tem que sair da sua zona de conforto e começar a estudar realmente o idioma, viver ele no momento que você tá aprendendo. Não pensa no português, não tenta traduzir, não tenta achar similaridades, busca entender e compreender o idioma que você está aprendendo. Isso vai te ajudar 1000% na hora de aprender e realmente absorver o conteúdo. Isso que por muitos anos eu falei muito portunhol e hoje eu tô conseguindo me desenvolver melhor, apesar de ainda continuar praticando para não perder a constância, né? Porque por mais que a gente possa aprender e a gente consiga se comunicar, é sempre importante a gente manter essa constância nos estudos, na prática, seja uma vez por semana, para realmente não acabarmos esquecendo. Porque, por exemplo, não é comum todo dia estarmos falando com o francês, por exemplo, espanhol. Então, justamente por isso que a prática do idioma é essencial. Aí veio um divisor de águas para mim, que foi a minha decisão de começar o francês. Eu pesquisei escolas de idiomas que me ofereciam 4 anos de curso. Fui com professores particulares que eu gostei bastante, porém na época não cabia no orçamento pagar, né, aulas particulares. E acabei decidindo começar com alguma plataforma online. Já tinha algum conhecimento do Babel, então fui pro Busuu, que era uma plataforma diferente. E aí que o negócio andou. Em 2 meses eu já tinha um conhecimento muito bom da gramática francesa, então por fora eu até tentava pegar algumas conjugações diferentes ou algo um pouco mais aprofundado que o Busuu não oferecia, porém eu já conseguia entender bastante textos, bastante vídeos, só que me faltava conseguir me expressar em francês. Aí que eu descobri a plataforma Tandem, que eu consegui aí realmente colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. No início, eu bati muita cabeça. Eu tentava, o tempo todo eu queria ficar usando o tradutor, mas eu me forçava, na verdade, a ficar focada em francês, em pensar em francês, em escrever em francês. Ou quando eu usava o tradutor, em últimos casos, eu não copiava e colava, eu copiava palavrinha por palavrinha para já gravar na memória. E eu fazia muita repetição, eu me apresentava para todo mundo que aparecia, eu tentava falar várias palavras do cotidiano para realmente gravar como eu poderia falar no dia a dia.
E isso me ajudou muito a ter uma base. Quando a gente está estudando idioma, é muito importante a gente ter uma base de conhecimento antes de se aprofundar num determinado tema, num determinado campo de conversação. Então, tendo uma base, você conseguindo se comunicar, você já alcançou 80% da sua fluência. E depois é só você ir afunilando a sua base de conhecimento, o seu meio. Concluindo, depois de 4 meses, eu já tinha uma ótima conversação com os franceses e assim já conseguia me desenvolver muito bem. Passado alguns meses, resolvi começar o meu italiano. Fiz todo o curso no mesmo aplicativo Busuu, porém eu não estava com vontade de praticar com nativos. Só fui praticar com nativos há 2 meses atrás. E isso, cara, foi difícil, porque eu não lembrava de quase nada que eu tinha estudado, não tinha colocado em prática, então muita coisa que eu anotava, fazia exercícios, já tinha esquecido há muito tempo e não tinha colocado realmente uma constância nos meus estudos. Então, na hora de eu conversar com os nativos, foi muito difícil, eu precisei pesquisar muita coisa e eu bati mais cabeça e não aprendi tanto como eu poderia ter aprendido se tivesse juntado os dois como eu fiz com o francês. Hoje já tô correndo atrás do prejuízo, já consegui falar bem melhor com os nativos, até porque o francês e o italiano tem muita similaridade e com o português também, mas quando a gente aprende o francês, tem muitas palavras que são diferentes do português que são parecidas no italiano. Então, a gente consegue juntar tudo ali e consegue falar muita coisa já assim de primeira. Então, por isso que eu falo, é muito legal você ser poliglota, porque tem muita língua que dá pra aprender junto, não precisa de muita dificuldade na hora de aprender uma outra. Então fica a dica, depois que você aprender uma outra, já parte para uma similar. Assim você já vai ter muito mais conhecimento e já vai poder colocar no currículo que consegue falar muitos outros idiomas. Falando um pouco sobre o meu futuro dentro do estudo de idiomas, eu quero aprender ainda alemão. Tô tirando um tempinho agora só para praticar um pouco mais do que eu sei e logo, junto com vocês, eu estarei praticando o alemão, eu estarei aprendendo o alemão. Então vai ser bem legal, espero que você venha comigo nessa, porque a gente vai começar do zero, então você vai me acompanhar e eu vou te acompanhar pra gente conseguir estudar um idioma desde o zero, sozinhos. Então, já fica ligado no canal, logo vão ter vídeos, vai ter stories, vai ter bastante coisa pra você realmente aprender como começar um idioma do zero. E aí você vai ver na prática como eu faço para aprender um idioma em até 6 meses. Então, não perde nada, tá? Já dá like nesse vídeo, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Já comenta aqui embaixo que idioma você quer aprender e quais são as suas dificuldades na hora de aprender o idioma. Eu te espero num próximo vídeo.